Olá pessoal, bem-vindos a mais um encontro da nossa viagem pela história da filosofia. Vamos falar agora basicamente do ciclo 2, onde temos a chamada tendência naturalista e antropológica na filosofia. Bom, vamos explorar um pouco dessa transformação decisiva. Até aqui, o que nós vimos? Vimos que os filósofos da natureza, chamados pré-socráticos, vão tentar explicar a origem do universo e dos fenômenos naturais. Mas, no século IV a.C., algo de alguma maneira profunda mudou. Mas o que mudou? Mudou o olhar da filosofia, que começa a se deslocar do cosmos para o ser humano, o homem. Esse movimento, então, o que ele marca? Marca a passagem de uma tendência naturalista para uma tendência antropológica. E é sobre isso que nós vamos conversar agora. Mas quais foram então as contribuições da filosofia naturalista para esse período? O que mudou quando os sofistas e Sócrates colocaram o homem e a vida em sociedade no centro agora dessa reflexão filosófica? Os filósofos naturalistas do século V a.C. ainda estavam comprometidos em compreender a chamada physis, isto é, a natureza. O interesse era explicar racionalmente os fenômenos, os movimentos dos astros, as transformações das coisas, o princípio de tudo e como se origina isso. Eles buscavam então substituir o chamado mito pelo logos, trocando as narrativas míticas por explicações baseadas na razão. Desenvolveram uma atitude investigativa que abriu caminho para o pensamento científico. Contribuíram, assim, para a formação de categorias filosóficas que até hoje estruturam o nosso pensamento, como ser, devir, ordem, unidade, multiplicidade. Essa herança, então, foi essencial e sem a filosofia naturalista, talvez nunca tivéssemos chegado à ciência em si e ao pensamento crítico que nós conhecemos hoje. Desculpem. Mas por que a filosofia mudou de rumo? A Grécia do século V vivia um momento efervescente. Vamos tentar entender isso. Atenas havia se tornado o grande centro político e cultural após as chamadas guerras médicas. A democracia estava em expansão, os tribunais eram palco de acalorosos debates, e a retórica, enfim, a arte de falar bem e conhecer o outro, mas para convencê-lo pelas ideias, se tornava cada vez mais necessária para participar da vida pública, da vida da polis. Assim, o foco da filosofia, então, começou a se voltar para quê? Para os problemas humanos. E quais problemas humanos? Justiça, ética, moral, educação, convivência social. Em outras palavras, podemos dizer, compreender o cosmos já não bastava. Era preciso então compreender o próprio homem em sua relação com a polis, com a cidade. E é nesse contexto que surgem os chamados também sofistas, professores itinerantes que ensinavam a retórica, gramática, política e a arte do discurso. Acreditavam que a verdade era relativa. Tá? O que importa não é descobrir uma essência absoluta, mas compreender e saber argumentar de forma convincente. Trouxeram uma noção de que os valores morais e as leis não eram dados pela natureza, mas eram construídos pelos homens em sociedade. Contribuíram, assim, para democratizar o conhecimento, já que qualquer cidadão que pudesse pagar as suas aulas dos sofistas tinham acesso a essas técnicas de persuasão. Pois foram muitas vezes, então, criticados. Platão os acusava de mercantilizar o saber e se preocupar mais em vencer debates do que em buscar uma verdade. Ainda assim, sem os sofistas, claro, não teríamos desenvolvido a grande noção de que a linguagem molda a realidade social. Contra essa visão relativista dos sofistas, surge a figura de Sócrates.
uma das figuras mais fascinantes e emblemáticas da história da filosofia. Sócrates não escrevia nada, não. Ele preferia o diálogo vivo que fazia perguntas, questionava e levava seus interlocutores a reconhecerem as próprias contradições. Para ele, o objetivo da filosofia não era persuadir, mas buscar a verdade interior. Ele tem uma famosa frase, dita: só sei que nada sei. Não é um sinal, claro, de ignorância, mas de humildade intelectual. Reconhecer a nossa própria limitação é o primeiro passo para o verdadeiro conhecimento. Sócrates inaugura assim a filosofia voltada para a ética e o autoconhecimento, resumida em sua máxima: conhece-te a ti mesmo. Com ele, a filosofia deixa de ser apenas cosmologia e torna-se antropologia filosófica, um estudo sobre o homem, valores, a sua vida em sociedade. E aí, a contribuição dessa mudança é imensa, imensa. Dos sofistas, herdamos a importância da linguagem, da argumentação e do caráter cultural dos valores. Sócrates, herdamos o ideal da busca sincera da verdade, a importância do diálogo e a centralidade da época. Essa virada, então, do século V foi o que permitiu o surgimento da filosofia de Platão e Aristóteles, que levariam, então, essas reflexões a patamares ainda mais profundos e bem profundos. Percebam como essa virada filosófica continua atual? Ainda hoje vivemos entre dois polos. De um lado, a busca por explicações científicas e objetivas da realidade. Desculpem. Herança na tendência naturalista. De outro, uma necessidade de pensar o homem, as escolhas, as responsabilidades éticas e sociais. Essa é uma herança antropológica. E agora eu também deixo uma pergunta para a nossa reflexão. Na sua visão, o que é mais urgente para o nosso tempo? Compreender e explicar cada vez melhor a natureza e os fenômenos do mundo, ou aprender a compreender melhor o ser humano, seus conflitos e suas escolhas morais? Pensem sobre isso, discutam e deixem que essas perguntas ecoem dentro de você, porque afinal, a filosofia não está apenas nos livros, ela está na forma como encaramos a vida. Até mais. Nos vemos em seguida.